Alô. Boa noite a todos. Já a entrevista coletiva do técnico Tite. Antes, vamos ao pronunciamento do Dr. Márcio Tanuri, gerente de saúde e alto rendimento do Flamengo. Vamos lá. Boa noite a todos. Como combinado, para falar dos 3 atletas, né, do Alan, do Davi Luiz e do Gabi. Vamos começar então pela sequência pelo Alan. Ele teve uma lesão no dia 13/9 de setembro, fez uma ruptura da fáscia plantar do pé esquerdo, como a gente notificou para vocês. E também, como a gente notificou para vocês, era uma lesão que prazo mínimo de 8 semanas, em torno de 8 a 12 semanas. Dentre esse tempo, que na verdade ainda nem completaram as primeiras 8 semanas iniciais mínimas, que se completariam na semana que vem, mas ele tinha uma lesão crônica no tornozelo direito, e desde que ele chegou aqui, ele tinha um osteófito, uma calcificação que gerava dor nele, e a gente tinha programado de fazer essa intervenção cirúrgica no fim do ano, no tornozelo direito. Uma vez que ele teve essa lesão, que a gente não esperava da fáscia, foi optado por antecipar esse procedimento no tornozelo direito, para que a gente ganhasse esse tempo que ele já estaria parado obrigatoriamente por causa da lesão da fáscia no pé esquerdo, e foi feito isso 3 semanas após a lesão inicial, porque nós precisávamos de um tempo mínimo para que ele pudesse apoiar no pé esquerdo, porque ele teria que tirar a carga do pé direito, e a gente ganhou esse tempo e optou por fazer isso ao invés de fazer no fim do ano. O Davi Luiz, no dia 19 de outubro, no jogo contra o Cruzeiro, ele teve uma entorse grave do tornozelo direito. Foi realizados exames complementares, onde ele teve ruptura do ligamento talofibular anterior, do ligamento deltoide. E ele está indo para a 3ª semana, está evoluindo bem. A gente espera que na próxima semana ele comece já essa transição física, apesar de ser uma lesão que o prazo é em torno de 6 a 8 semanas. A gente tem que entender e diferenciar, né, que quando eu falo, por exemplo, de um entorse de tornozelo, eu posso ter um entorse leve, moderado ou grave, ou um grau 1, 2 ou 3, e o dele foi um entorse considerado grave, porém ele está com uma evolução acima da expectativa, talvez uma dedicação também, um atleta que é um profissional ímpar, como o Alan também. O Gabriel, ele tem o que a gente chama de entesopatia, que é uma lesão por sobrecarga no tendão dos adutores, na inserção no osso. E não é de hoje, já há algum tempo a gente tinha detectado isso, diagnosticado e feito uma previsão de tratamento no fim do ano também, com uma pequena intervenção de medicina regenerativa, para que a gente pudesse usar, né, alguns ortobiológicos que a gente chama para melhorar o reparo tecidual, acelerar isso. E é uma lesão que a gente vinha controlando, em alguns momentos sente um pouco mais de dor, em outros momentos está praticamente assintomático, e como óbvio, né, ele também, as decisões são sempre conjuntas. E a gente, diante de tudo isso, né, faltando apenas 6 jogos nesse momento final, a gente optou por tratá-lo e fazer esse procedimento no fim do ano, se assim permitir. Óbvio que se nesse período, algum momento, a dor tiver incapacitante, que é óbvio que a dor limita no momento, né? Ou seja, em alguns momentos talvez ele não esteja 100%, mas não é uma lesão incapacitante no momento. Se em algum momento até o fim do ano isso aumentar de uma maneira que a gente tenha que parar, a gente vai parar e vai tratar. Se a gente conseguir, e isso depende da individualidade biológica de cada um, de cada atleta, se for algo que a gente consiga controlar até o fim do ano, é óbvio que a gente vai fazer todo esforço nesse momento final para que o professor possa contar com todos os atletas possíveis. Então, acho que é basicamente isso. É isso, doutor. Obrigado. Matheus. A necessidade de cirurgia, se não houver uma evolução até o final do ano, para explicar a audiência talvez.
Tá, não é uma lesão cirúrgica, né? Então, como eu falei, é um tratamento que a gente chama de medicina regenerativa. Hoje em dia você tem várias terapias e isso estimula o reparo que a gente vai fazer, né? São terapias que estimulam o reparo tecidual para que melhore a vascularização, a cicatrização, né? Então, por sobrecarga, tem um tendão que está inflamado, né? E, na verdade, é um tratamento, é uma intervenção, digamos assim, por isso que a gente está tentando, né, controlar para que faça no fim do ano, porque não é uma cirurgia, mas tiraria ele de alguns dias de treinamentos e jogos, e a gente sabe que aqui alguns dias são uma eternidade, né, no nosso calendário. Então, a gente está fazendo todo o possível, sempre controlando da mesma maneira, né, que o controle de carga hoje é diário, evolução no departamento médico também. Então, é o que a gente está fazendo, está controlando, e como eu falei, pode ser que não consigamos, que tenha que parar antes do fim do ano, mas a nossa tentativa e do atleta também, ele está disposto, enfim, a levar essa situação para todo mundo fazer o esforço máximo possível nesse fim de campeonato para que a gente possa entregar o melhor que a gente tem para o professor. Claro. Então, vamos seguir. Por favor, Matheus. Obrigado, Tanuri. Perguntas para o Tite, para o Matheus. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Eric Faria, TV Globo, Sport TV. Tite, hoje a gente viu o Everton Cebolinha mais uma vez repetir uma grande atuação. Foi eleito, inclusive, até o craque do jogo na nossa transmissão e tal. O apogeu dele assim, na seleção brasileira com você foi muito grande. Com o Renato, ele já vinha jogando muito bem com o Grêmio, e o Brasil acabou ficando assim... apaixonado pelo Cebolinha naquela Copa América de 2019. Ele veio para o Flamengo, não conseguiu repetir nenhuma daquelas boas atuações até a tua chegada. O que faz um jogador assim, em tão pouco tempo, recuperar a boa forma, o bom futebol? É uma palavra, é uma confiança, é uma parte mental que você toca nele e faz com que ele consiga recuperar movimentos que ele parecia ter perdido? Queria que você falasse um pouquinho desse redescobrimento do Cebolinha no Flamengo. Obrigado, boa noite. Boa noite. Eu entendo a individualidade, vou responder de individualidade, mas o conjunto tem que estar, a engrenagem ela tem que estar funcionando, senão isoladamente ninguém aparece. Isso é um conceito. Sobre a individualidade, eu só vou dar um exemplo. Teve um determinado momento que um atleta foi contratado, um atleta que eu dirigi a equipe, e ele foi contratado para jogar na Alemanha. E o diretor disse assim: tu tem um ano para te adaptar. Aí eu olhei para ele e digo, ele está assim: tu vai te adaptar, tu tem um ano, em cima do clube, em cima do modelo, em cima das necessidades. Né? A gente tem a necessidade premente de fazer assim, achar que o atleta vai produzir. Ele é um ser humano igual a nós, que precisa por vezes de uma naturalidade, que precisa de um tempo de maturidade, que precisa ter uma adaptação, uma camisa pesada, uma expectativa alta. Esse contexto humano ele faz parte. Não é o Tite que faz, é o Flamengo enquanto instituição, é a torcida que passa o carinho para que ele possa desenvolver o seu melhor. Tite, aqui à sua esquerda, Renan Moura da Rádio Globo CBN. Sendo bem direto com você, é um resultado que recoloca o Flamengo na briga pelo título, ou você segue com o discurso de continuar lutando pela vaga direta à fase de grupos da Libertadores da América, levando em consideração que o Flamengo permanece fora ainda do G4 na 5ª posição? Ele é a verdade, a minha verdade. É aquilo que nós estamos. Na segunda parte da pergunta tu colocou. Se no momento nós tivermos a uma partida, a uma pontuação, a gente fala, por enquanto ela é a realidade daquilo que nós nos propusemos. É o próximo jogo, é o próximo passo, é performance, é produzir bem, é vencer jogos e crescer. Aonde vai chegar, eu não sei. Eu não sei, mas esse é o nosso objetivo de crescimento. O objetivo inicial, sim, ele é de Libertadores direto. Porém, é um campeonato que a cada rodada ele se move, ele se mexe, ele está muito equiparado, então não vou colocar do sonho nem do risco. Daqui a pouco está colocando, não está nem no G4. Então qual é a realidade nossa? A realidade, ela é do momento, do grande jogo que nós fizemos, do pé no chão, serenidade. Eu já fui picado, já falei para os atletas, depois das 2 primeiras vitórias, nós baixamos a guarda.
E nós aprendemos já. Nós, enquanto conjunto, a gente já aprendeu. Tite, Matheus, Gustavo aqui na direita de vocês. Matheus, a gente sabe do teu trabalho no dia a dia, na bola parada, e nós vimos hoje uma evolução muito grande do Flamengo nesse sentido. E se você pudesse revelar um pouco do que você conversa com ele durante o jogo, hoje, por bastante momentos eu vi você do lado dele conversando, e o Tite, a importância da recuperação do Pedro, que mais uma vez contra o Palmeiras consegue fazer um grande jogo. A gente vai conversando durante o jogo situações que a gente pode pensar em ajustes e como a gente pode potencializar a equipe ou tá conseguindo equilibrar quando o adversário também está numa situação um pouco melhor que a gente. Então fica eu, o Kleber também conversando com o César, com o Lucas, com a comissão inteira lá em cima, e a gente fica trocando ideia para a gente conseguir elaborar esses ajustes. E quanto à bola parada, é muito bom a gente conseguir chegar no clube e os atletas serem receptivos a uma ideia nossa. Então, quando a gente consegue implementar uma ideia, os atletas acreditam e todos juntos vamos fazendo isso para melhorar no dia a dia, a gente tem essa evolução. E a gente está começando ainda, a gente precisa melhorar. Da minha, sobre? De novo entra na individualidade, eu sei. A equipe está em formação, ainda se moldando. Ela está ainda em formação e se moldando. Não é que eu quero. Hoje ela tem 2 atletas de velocidade de lado que potencializam um 9 e um articulador, com um segundo meio-campista box-to-box e um primeiro posicional. Ela te traz esse componente, às vezes com um lateral mais atacando a última linha ou mais um construtor. E ainda tem o Varela, um jogador de seleção, que hoje se preparou para os 2 lados. Então tu vai tendo possibilidades e ajustes para que ele possa também tirar proveito quando tu tem jogadores 2 flechas do lado, né? Tu tem jogadores de articulação por dentro, ele também te possibilita um ponto de equilíbrio. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Cidão Marinho da Litoral News. Tite, queria aprofundar um pouquinho na questão que você trouxe sobre baixar a guarda nos 2 jogos logo depois das 2 vitórias. Na sua visão, por que motivo a equipe baixou a guarda e como foi a sua conversa com os jogadores e de que maneira você vai trabalhar para que isso não aconteça novamente? Queria perguntar para o Matheus também, a gente viu um Flamengo antes da chegada de vocês, de seu pai, de todo mundo, que não tinha muitas relações humanas com o treinador, tinha muitos problemas entre treinador e jogadores. E a gente percebe que você, o Kleber, o César, seu pai, todo mundo tem uma relação muito próxima com os jogadores, fazem questão de ter essa relação humana. De que maneira isso está importando e está fazendo a diferença no trabalho do Flamengo para buscar essas vitórias na final da temporada? Obrigado. A gente já conversou, e a quantificação de carga, eu volto a dizer, a gente mudou 3 metodologias durante o ano. Tu imagina, eu não gostaria, mas tu mudar 3 diretores teus, ou a tua equipe de trabalho 3 vezes, o quanto isso dificulta a coordenação. Às vezes um gosta de volume, outros gostam de intensidade, outros baixam. Um daqui a pouco faz a bola parada como uma marcação individual, outro posicional, outro mista. Sabe, isso tudo entra na cabeça do atleta, é muito difícil. A gente procurou ter essas datas FIFA para que desse um tempo de organização maior, de buscar inclusive informações, não para a gente implantar alguma coisa, não, para a gente aproveitar tudo que de bom o Flamengo tinha e agregar alguns detalhes que pudessem potencializar sem ferir as características. Isso é desafiador, isso é muito difícil. E quanto à questão da gestão humanizada, da mesma maneira que trocam metodologias de treinamento, nós somos uma comissão que se importa com as pessoas também, com o ser humano, como está o atleta, e procurar potencializar o ser humano também. Porque senão a gente fica só pensando no desempenho dentro de campo sem pensar no dia a dia, não é só o jogo aqui.
É o treinamento que eles fazem, a gente valorizar quando eles estão bem. A gente tem hoje uma equipe que trocam atletas, mas a qualidade vem se mantendo muito alta. Por quê? Porque eles acreditam, porque eles entregam nos treinamentos e a gente vai dando os feedbacks para eles, coisas positivas do que pode corrigir, tanto com atitude quanto técnico-tático as situações. Mas das nossas características, e por favor, não comparativamente, eu não tenho conhecimento, é só uma forma que a gente acredita. Tite, aqui à sua direita, Thiago Lima do GE. Boa noite, parabéns pela vitória. Eu queria perguntar um pouquinho da parte tática. Hoje o Gerson voltou a ser aquele segundo homem do meio de campo, né? Uma função que ele jogava daquele Flamengo de 2019, ele jogava muito nessa função. Quando você chegou, ele jogava mais à frente, um pouco mais avançado. E voltou a jogar nos últimos jogos, até a torcida vinha criticando, mas eu achei que hoje ele foi muito bem ali na função. Queria saber se ele te entregou o que você esperava dele para essa função e se você concorda que foi a melhor atuação no conjunto geral do Flamengo desde que você chegou. Na segunda parte, ela linear, sim, foi a melhor atuação. Foi a mais consistente, contra o adversário de muita qualidade, com links já estabelecidos, com uma relação com seu técnico vitoriosa muito forte, muito difícil, com um grande trabalho do Abel. Então gera um grau de dificuldade maior. A outra parte da pergunta? Do Gerson. De novo a individualidade, mas tem atleta, eu gosto de dizer assim, ó, eu não gosto do termo tirar da zona de conforto. Ninguém gosta de sair de uma zona de conforto. Por quê? Porque conforto é confiança. Então, eu estou numa zona de confiança. Eles estão. Serem desafiados a alguma situação, isso eu vejo como evolução. O Gerson, nessa segunda função, pelo lado esquerdo, ele fica mais... eu estou olhando para o César Sampaio, onde é que está, que ele é especialista, ele fica mais natural ali. Fabinho também. Ele fica mais, ele domina mais o setor pelo lado esquerdo. Então, quando tu tens essa possibilidade de trabalhar ele e trazer essa recomposição na parte ofensiva e na recomposição pelo lado esquerdo, ele flui mais. Da outra vez ele foi de um lado trocado. Então vai produzindo. Mas o conjunto da obra, aquele que eu disse, ajustou, mas a parceria era importante, o setor ele é importante. Assim como o setor direito, hoje o Arrascaeta fez o melhor jogo dele. Então esse processo de evolução, nós saímos pelo lado direito toda hora e ele aparecia nas costas do Zé Rafael, porque o Zé tinha que sair na marcação, ele fazia um terceiro homem, saía no primeiro tempo, o Mateuzinho livre toda hora para fazer a jogada de organização, porque a gente tinha um externo aberto nesse aspecto tático. Então, tu vai, nós vamos aprendendo as características dos atletas para poder dar a eles uma possibilidade de aparecer mais, produzir mais, performar mais, melhor. Tite, aqui, Luiz Assado UOL. Hoje a torcida começou o jogo cobrando, né, o time e terminou cantando "Seremos campeões". Depois do jogo contra o Santos, você falou sobre equilibrar a expectativa também, né, como ter serenidade para lidar com essa expectativa. E agora também, na pergunta sobre o título, falou que talvez tenha perdido um pouco o foco depois daquelas 2 primeiras vitórias. Como fazer para você conseguir, de fato, equilibrar a expectativa que vem talvez de fora para dentro e não deixar isso entrar no Flamengo agora, no momento decisivo da temporada? Primeiro, foi surpreendente a tua pergunta, porque ela me remete ao quanto eu estava focado, porque eu não vi nada. Sério, eu fiquei tão voltado para o jogo, naquilo que eu pudesse trabalhar, e esse é um nível de concentração muito alto que tu abstrai tudo que vem de fora. Eu falo para os atletas também. Por quê? Porque compreender o torcedor, claro. É óbvio, eu não posso tolher ele de criar expectativas de enorme. O que eu quero colocar é o fato real, é o momento, é onde nós estamos. Esse é o fato que eu coloco só. Aonde nós podemos chegar vai depender da nossa evolução, mas também de que outras equipes também de muita qualidade estão aí. Então esse é o fato real. E eu acho que eu estava concentrado. Muitas vezes eu acredito também que a equipe vai ditar o tom da torcida um pouco. Então se a gente consegue trazer eles desde o início da partida com a gente e do jeito que eles conseguiram empurrar a equipe hoje também,
A gente não chegou a ter um momento baixo como a gente teve nas outros jogos. A gente conseguiu, a nossa oscilação foi muito, muito pequena. E a gente mantendo o equilíbrio assim, e a torcida empurrando ajuda muito, como foi hoje. Tite, Matheus, boa noite, parabéns pela vitória. Guilherme Xavier da Trivela. Eu queria pegar o gancho justamente dessa questão da torcida, porque na coletiva em Fortaleza, você e o César Sampaio cobraram bastante o apoio da torcida do Flamengo. César Sampaio não, Kleber Xavier. Peço desculpas aí aos amigos. Mas vocês cobraram esse apoio da torcida para o jogo contra o Palmeiras aqui no Maracanã, e a torcida compareceu, fez a festa, apoiou o time. O quão importante é esse resgate da sinergia com a torcida, ainda mais depois de um ano de 2023 tão complicado, e o quão importante é isso para uma reta final em que o Flamengo vai jogar 4 dos seus 6 jogos no Maracanã? Eu não cobrei, eu pedi. Desculpa, eu fiz um pedido para que ela compreendesse os momentos que a posse da equipe que oscilar. Porque é natural, uma equipe está ainda em reformulação. Ela tem um esqueleto, mas ela está em reformulação. Com atletas, por vezes, sem a sua melhor da sua condição. Eu reitero aqui em relação ao Gabi. O Gabi vem com um problema, mas nós precisamos ir se colocando à disposição, sabe? Dando a sua parcela de contribuição, assim como todos, a gente ter essa doação um pouco. Porque atleta de alto nível, eu acho que nunca vi o atleta de alto nível sem dor. Está sempre superando algumas adversidades. E hoje, obrigado para a torcida. Muito obrigado. O carinho com que ela trouxe, o atleta precisa, porque às vezes não é a hora que ele acerta. Ele precisa do carinho na hora que ele erra. E ela trouxe esse comportamento. Vamos precisar sábado de novo, da torcida em peso ajudando a gente. As últimas duas. Tite, Matheus, boa noite. Isaac Andrade, do Flavoz. Tite, neste pouco tempo, né, de trabalho teu, da tua equipe, a gente já viu uma evolução técnica e tática. Mas também tem um pilar, que é a questão emocional. A gente falou muito da questão da humanização, da relação com os atletas. Além de jornalista, eu também tenho uma formação em psicanálise clínica, e uma coisa que eu percebi hoje, que corroborou para que esses fatores se potencializassem no jogo, foi a questão da motivação, da entrada, do brilho nos olhos. Os atletas entraram e se doaram de corpo e alma, como há muito tempo a torcida não via. E isso tem a ver com a questão da torcida responder também. Como é que você trabalha, vocês, a equipe, trabalham para manter essa questão do psiquê? A gente sabe que o atleta não desaprende de jogar futebol, né? Ou ele tem alguma questão física por conta da idade, ou alguma lesão física por conta de alguma coisa que aconteceu no decorrer. Mas também tem as lesões psíquicas, né? Os traumas, as questões que acontecem no dia a dia. Como é a tua tratativa da saúde mental dos atletas, motivando para que eles possam jogar como jogaram hoje e permanecerem assim até possivelmente ganhar um campeonato? Eu vou te dar um exemplo prático do que aconteceu. Eu individualmente errei no gol contra o Santos, porque eu fui reposicionar os atletas, e quem pode ver o vídeo, na bola parada. E eu comecei a trazer para trás um posicionamento que ele era mais central. Deu rebote, e aquele posicionamento que ele era de pressão, ele não deu porque alongou a marcação. Vou te dizer do fato, eu interferi de forma errada. E quando nós nos reunimos, eu falei: Bruno, o teu técnico errou. Por que eu estou falando isso? Porque se eu quiser um atleta que ele seja perfeito, se eles quiserem um técnico que seja perfeito, vamos fazer outra atividade. Eu quero que nós tenhamos uma relação de confiança para falar do acerto e do erro. Assumir e não ser herói ou vilão. Não ser culpado em cima de uma marca extraordinária de peso muito grande. Mas saber que nós somos todos responsáveis, mas ninguém é culpado de nada. Isso deixa um pouco mais. E aí a mensagem que eu tentei passar, e essa foi essa: se o técnico fala isso, poxa, eu também vou errar. Mas também vai ter uma equipe de trabalho que ela possa sustentar esse erro. Futebol, ele é assim. A vida é assim. Gente, última pergunta aqui. Em espanhol, vai falar devagar. Buenas noches a ambos.
Profesor, le quería preguntar individualmente por Eric Pulgar. Quería consultarle cómo lo ha visto en estas primeras semanas de trabajo y particularmente cómo lo vio hoy contra Palmeiras. Joga muito. Joga muito. Ou box to box ou posicional, pode escolher. Pronto. É isso? É isso? A qualidade técnica que tem, tu pode usar ele nas duas funções aqui, ser sintético. Se tu quer um jogador mais posicional, ele te dá para jogar com um jogador pelo lado. Certo? Se tu quer um jogador para liberar ele para fazer box to box, ele vai fazer porque ele tem qualidade técnica individual. Ele tem muita qualidade de passe. Se pegar o gol contra o Fortaleza do Pedro, ele está participando de uma ação ofensiva, ele abre a perna numa jogada que o Felipe Luiz toca no gol do Pedro. Então ele tem... Capacidade de entendimento de jogo é muito grande, ofensivamente e defensivamente. Ele consegue fazer as leituras, além da qualidade do passe, o passe do gol hoje para o Pedro, fazendo a leitura no momento certo, na hora exata. Essa resposta quem tinha que dar era o César Sampaio, não, e eu não, Matheus. É isso, gente. Obrigado a todos, boa noite, até sábado.